Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo aqui no canal Escola da Esperança. E seja bem-vindo, seja muito bem-vinda e mais um resumo da lição da Escola Sabatina. E nessa semana vamos estudar a lição de número 2. Já estudamos a lição de número 1. Deus falou muito ao nosso coração através da lição da Escola Sabatina da semana passada. Vamos dar sequência estudando a lição de número 2, que tem como título geral da semana o Fundamento de Gênesis. Lembrando que nós vamos estudar essa semana, nesse ciclo semanal, do dia 5 de abril, e vai se estender até a próxima sexta-feira, dia 11 de abril. Eu tenho certeza que, através do Espírito Santo, Deus vai nos falar muito, através da lição da Escola Sabatina, que faz essa conexão com a Palavra de Deus. E quando nós temos essa conexão, essa intimidade com a Palavra de Deus, com certeza nós somos moldados através do Espírito Santo. É importante, querido professor, querida professora das unidades de ações, nós temos alguns princípios de estudo da Palavra de Deus. Na semana passada analisamos, alguns princípios, e eu quero trazer para vocês aqui um detalhe bem importante que, se você ainda não faz isso, eu tenho certeza que de alguma forma vai ajudar você quando a gente analisa as palavras, analisando uma perspectiva no original da palavra. E quando a gente analisa no original, percebemos que ela tem um outro significado. Vamos usar um exemplo pegando o título geral dessa semana, que é o Fundamento de Gênesis. Quando a gente percebe aqui a frase, o título, o Fundamento de Gênesis, o que é fundamento? Na Bíblia, a palavra fundamento significa base, alicerce ou fundação. E essa palavra, ela foi escrita no original, um dos originais que a Bíblia foi escrita. Por exemplo, o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, em aramaico e também em latim, em algumas partes do Antigo Testamento. Quando a gente analisa na perspectiva do Novo Testamento, percebemos de que a Bíblia também ela foi escrita no grego. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, do significado da palavra, a gente consegue perceber realmente o seu significado na origem e aquilo que a Bíblia queria falar e aquilo que nós podemos aplicar para os nossos dias, tá certo? Então analisamos aqui o significado da palavra fundamento e, como eu havia falado, ela foi escrita no latim, que é fundamentum. E isso significa o quê? No seu original, que a palavra fundamento ela é um princípio sobre o qual se apoia e se desenvolve uma coisa. Por exemplo, quando a gente analisa aqui o livro de Gênesis, a gente quer ver no original, a gente vai lá, faz uma pesquisa ou analisa em alguns livros, que tem esses significados. Percebemos que a palavra Gênesis é princípio, é início. Então, ela mantém a palavra Gênesis, mas por trás ela tem um outro significado. Mas a palavra fundamento, então, que faz parte aí do título geral dessa semana, é fundamento, que significa base, alicerce, fundação, repetindo, e também ela quando a gente analisa no seu original, ela é um princípio sobre o qual se apoia e se desenvolve uma coisa. Então, quando a gente quer analisar, a gente começa analisando a palavra no seu original e ali se apoia nesse princípio e ali se consegue desenvolver aquilo que quer ser transmitido. Combinado? Vamos analisar um ponto que é o verso para memorizar. Mas antes, eu só quero analisar um detalhe com vocês.
que o fundamento de toda a Bíblia, e consequentemente do livro do Apocalipse, né, é o livro de Gênesis. O autor bíblico, ele estava familiarizado com o Antigo Testamento, e ele utilizou conceitos que eram conhecidos por seu público, a que se refere no apóstolo João, né? Quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem de alguma forma nos primeiros capítulos da Bíblia. Por quê? Porque o apóstolo João, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, né, ele escreveu inspirado por Deus. E qual era a Bíblia dele? A Bíblia dele era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Então qual era a Bíblia dele? O Antigo Testamento. Então ele pegou muitas coisas de todo o Antigo Testamento, e principalmente do fundamento, da base, do alicerce da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Tá certo? Vamos analisar agora o verso para memorizar, que diz assim, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Tá certo? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João, que não era o João que foi um dos apóstolos de Jesus, o que escreveu o livro do Apocalipse, não é esse João, é o João chamado João Batista. E João Batista, quando ele viu Jesus, a Bíblia fala que ele diz a seguinte frase: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa frase, ela é uma frase emblemática, né? Quando a gente analisa um personagem como João Batista, que foi uma pessoa que compartilhou a palavra de Deus no seu tempo, ele se preparou sobre todos os aspectos, né? Não só física, como mental, como também espiritual. Mas a gente percebe que quando ele viu Jesus, ele analisou e colocou essa seguinte frase, né? Repetindo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa foi o verso, e vai ser o verso para memorizar dessa semana. Olha que detalhe importante, né? Imagine a cena, João Batista vendo Jesus se aproximando dele, e ele declara essa frase. O que a gente pode imaginar e o que a gente pode levar para os nossos alunos, querido professor, querida professora? Imagine a cena, João Batista vendo Jesus se aproximando, e aí quando ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele fala Cordeiro de Deus, ele está mostrando ali a identidade de Jesus. E quando ele fala que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira o pecado do mundo, ele está analisando o quê? Ele está analisando a missão de Jesus. Então ele fala sobre a identidade de Jesus, o Cordeiro de Deus. E João Batista, a gente vai perceber, ele já era familiarizado, né, com tudo aquilo que ia acontecer no futuro, e aquilo que estava acontecendo era algo que ele havia já estudado, enfim, testemunhado sobre situações sobre isso. Agora, quando ele analisa e ele usa essa frase, João Batista, ele estudava as profecias. Por isso que é muito importante nós seguirmos nesta linha de pensamento que a lição da Escola Sabatina está nos apresentando, que é de estudar, se aprofundar nas profecias. Então, quando ele analisou, ele percebeu, ele já destacou o seguinte: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, repetindo, o Cordeiro de Deus é a identidade de Jesus, e tirar o pecado do mundo é a missão de Jesus. A própria palavra de Deus destaca que Jesus Cristo, lá no livro de Lucas, né, 19, verso 10, que ele vem para salvar o perdido. Agora, quando a gente faz uma interpretação da questão do Cordeiro de Deus, isso é uma referência direta, querido professor, querida professora, sobre o sistema
de sacrifícios do Antigo Testamento, né? Especialmente ali a questão de Êxodo capítulo 12, né? Sobre a questão do Cordeiro Pascual. Porque ali o Cordeiro, ele era o quê? Ele era um símbolo de expiação do pecado, né? E João, o Batista, ele estava afirmando que Jesus era o quê? O cumprimento desse símbolo. Então, quando a gente analisa a questão que era o sistema de sacrifício do Antigo Testamento, que é a questão do Cordeiro Pascual, João Batista, ele estava o quê? Afirmando o cumprimento de uma profecia, que era o Messias em pessoa. Então a gente percebe que estudar as profecias é extremamente importante. Um outro detalhe, né? Quando a gente fala das palavras cordeiro, ela é destacada várias vezes na Bíblia, né? Como por exemplo, Isaías 53, verso 7, Êxodo capítulo 12, como eu falei aqui, né? Era uma situação ali, uma questão que era feita na Páscoa, né? E o cordeiro era morto sem defeito, o cordeiro sem defeito, né? Apocalipse capítulo 5, verso 6, viu um cordeiro como sendo morto, né? Então, olha a profecia. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 112, ela destaca o seguinte: João Batista teve uma revelação do caráter missionário de Cristo. Não compreendia em sua inteireza a obra do Messias, mas sabia que ele era o Cordeiro de Deus que havia sido simbolizado em cada sacrifício oferecido pelos pecadores. Declarava que Jesus era o antitipo de todos aqueles sacrifícios. Então, Ellen White, além da Bíblia, além de Ellen White, inspirada por Deus, percebemos aqui então que João Batista, ele estava ali confirmando, né, toda a simbologia que havia sido feita no Antigo Testamento, e tudo aquilo que estava acontecendo era um cumprimento da profecia. Tem outros detalhes aqui que a gente pode abordar, especificamente do verso para memorizar, mas eu acho que a gente já conseguiu analisar alguns pontos importantes aqui. Agora, só para finalizar, quando a gente analisa João capítulo 1, verso 29, na época dos judeus, aliás, na época, né, desse acontecimento aqui, de João Batista vendo Jesus, e colocando essa frase bíblica, né, de João capítulo 1, verso 9, na época, os judeus eles estavam profundamente familiarizados, né, com o conceito de sacrifício de animais, e que no caso, né, era o cordeiro ali, como parte da adoração do templo. O cordeiro pascual, como eu havia falado, ele era o quê? Ele era uma lembrança do Egito. E os sacrifícios diários eram um símbolo da necessidade de expiação contínua. Um outro detalhe importante, a declaração de João Batista foi chocante e foi profunda. E ele identifica Jesus como o Cordeiro final, aquele que cumpria todos os símbolos do Antigo Testamento. Isso foi especialmente significativo para os ouvintes judeus do século I, que esperavam um Messias político e libertador, não sofredor sacrificial. Então a gente percebeu que é fundamental, então, assim como João Batista estava atento às profecias, nós também temos que estar atento às profecias, e assim como João Batista usou o Antigo Testamento, assim como o apóstolo João na ilha de Patmos, preso, inspirado por Deus, usou citações do Antigo Testamento, nós temos que entender que as profecias são fundamentais, são importantes, mas também o Antigo Testamento e o livro de Gênesis, ele serve de fundamento, de base, para que nós possamos ter uma compreensão clara da palavra de Deus. Estudamos a parte introdutória de sábado, analisamos o título, analisamos o verso para memorizar, e que Deus possa abençoar muito você, a sua família, e vamos amanhã seguir estudando
a partir de domingo, dia 6 de abril, analisando e dando sequência a mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui no canal Escola da Esperança.